Programa Saúde em Pauta. Oferecimento: Bom Gosto Peixes. Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta. Gente, o tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar de alimentação na menopausa. É isso mesmo, as pessoas estão vivendo cada vez mais e querem cada vez mais qualidade de vida em todas as fases aí da sua vida, não é mesmo? Então, a menopausa é o último ciclo menstrual da mulher, né? Acontece mais ou menos entre 45 e 55 anos de idade, mas acontece muito também a menopausa precoce, quando vem antes aí dessa idade. E uma alimentação adequada, é claro que pode ajudar muito aos sintomas, que são diversos aí, que realmente incomodam nessa fase da vida. Bom, para falar sobre isso, a gente tem uma convidada super especial, que é a Chiara Pascon, ela que é nutricionista clínica com ênfase na saúde da mulher. Bem-vinda, Chiara, e muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui por estar com a gente aqui no Saúde em Pauta. Eu que agradeço, Carol. Estou super feliz de estar aqui hoje. Que bom, então vamos lá, né? Vamos falar de alimentação e de menopausa. Por que a gente deve, para começar, né, que é a sua especialidade, por que a gente deve pensar, né, numa alimentação focada para a mulher? Então, Carol, a mulher, ela é um ser complexo, né? Então, a gente fala, né, não existe nutrição e saúde do homem, porque a mulher é tudo muito mais complexo, né? O ciclo hormonal é mais complexo. Então, a vida dela é influenciada por esse ciclo, nessas diferentes fases da vida, né? Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer através da nutrição, nessas diferentes fases. E também acho que é importante a gente pensar que a mulher, ela vai influenciar diretamente na saúde das próximas gerações, né? Não somente na saúde dela, mas ela impacta diretamente ali na saúde das próximas gerações. E se a gente for parar para pensar também, a expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. Então, se a gente for pensar aí a longo prazo, né, na população mais idosa, a gente vai ter mais mulher. Então, acho que é até uma questão aí de saúde pública mesmo, a gente cuidar, a gente saber mais, a gente conversar, falar mais sobre saúde da mulher. Sem contar que geralmente, tá? Porque hoje mudou um pouquinho aí vários formatos, né? Mas geralmente é a mulher que cozinha, a mulher que traz todos os conceitos aí, que a família toda segue, né? Então, ela acaba sendo exemplo até de alimentação também, né? Exatamente, a mulher acaba muitas vezes sendo encabeçada aí de lidar com essa parte da alimentação e os bons hábitos, eu falo, né, que vem do pai, da mãe ali, mas querendo ou não, a mulher às vezes, na maioria das vezes, como você falou, tá mais responsável por essa parte. Então, você ter esse empoderamento da sua alimentação, né, já que você ali que tá geralmente à frente disso, então você saber o que você precisa preferir, o que você precisa aí deixar um pouquinho mais de lado, é super importante. Com certeza. Agora, como a gente trouxe esse tema, né, para esse programa, né, Chiara, alimentação saudável, alimentação na questão da menopausa, né? O que traz de mudanças na vida da mulher a menopausa e que a alimentação pode ajudar? Tá. Bom, a menopausa, ela é, então, né, o último ciclo aí menstrual da mulher, mas a gente só vai dar esse nome realmente após 12 meses que ele já tiver acontecido, que é quando a gente fala realmente que a mulher, então, estava na menopausa. Mas a gente tem essa transição, né, do ciclo reprodutivo para o ciclo não reprodutivo. E essa transição a gente chama de climatério. Então, o climatério é toda essa transição, então a gente tem que pensar nele por completo para pensar na alimentação dessa mulher. Então, não é só naquela idade, né, que a gente fala 48, 50 anos ali, que é perto da menopausa, que a gente precisa mudar a alimentação. Não, a gente precisa pensar aí mais a longo prazo, né, e a alimentação, ter bons hábitos de vida no geral, não só na alimentação, mas faz com que a mulher possa desfrutar
desfrutar de forma muito melhor, de uma vida muito mais ativa. Então, esse processo todo, ele traz muita instabilidade hormonal, muita instabilidade até psicológica mesmo para a mulher, metabólica, né? Então, a gente tem aí tanto mudanças do organismo, e aí a alimentação, ela entra como uma forma de você auxiliar mesmo ela passar por toda essa transição. Então, para a gente falar que tá na menopausa mesmo, tem que passar primeiro por essa transição aí do climatério, como você colocou, né? E nessa transição a gente já começa a ter cuidados especiais que podem ajudar nesses sintomas? Isso, sim, né? A gente tem aí algumas principais mudanças, né? Então, só para a gente falar da alimentação e comparar com essas mudanças que acontecem, né? A gente tem, por exemplo, aí uma aceleração desse processo de envelhecimento mesmo, que é próprio da idade. Então, como eu falei, os hábitos saudáveis de maneira geral vão influenciar diretamente nesse envelhecimento, né? Porque você pode ou acelerar esse envelhecimento, ou ele vai acontecer de qualquer forma, mas você pode acelerar ou você pode fazer com que ele aconteça de uma forma menos agressiva. Então, até mesmo o hábito de fumar, né? A gente sabe que pode prejudicar também nesse sentido, né? Além de todos os outros malefícios. Mas acelera o processo de envelhecimento. Então, na menopausa, a mulher passa por no climatério, né? Ela passa por esse processo. E uma coisa bem importante da nutrição é que nessa fase ela passa por uma mudança na distribuição de gordura corporal. Então, a mulher, até então, ela se via de uma forma, e quando ela passa por esse processo, ocorre essa redistribuição da gordura no corpo dessa mulher. Ou seja, o que acontece? Ela vai começar a ter mais gordura, né, abdominal, né, a barriga, então ela sente que ela fica com a barriga mais saliente, e as pernas, braços, até mesmo o quadril, ela sente que ficou fino, né? Então, ela começa a ficar com uma distribuição muito mais central aqui, um aumento da gordura visceral, né, que é a gordura que está ali nos órgãos. A gente tem essa gordura mais abdominal, ela está muito relacionada com a gordura visceral. Então, até pensando na nutrição, até nisso, né, o colesterol também aumenta. Então, se você não tem essa alimentação, esses hábitos alimentares saudáveis, tudo isso potencializa, né, de uma forma ou outra. E fora que tem a parte de perda óssea, né, perda muscular. Então, nessa fase, por conta dessa queda hormonal, né, de estrógeno que a mulher tem, de serotonina, então ela acaba tendo essas alterações e de acordo com o estilo de vida dela, isso pode ser piorado, né? Ou então ela consegue passar de uma forma muito mais tranquila, lembrando que não é uma regra, né? Tudo isso ou todos os sintomas que ela vai ter. Então, cada mulher passa, assim como tudo na vida, né? Cada uma vai passar por esse momento de uma forma, não é uma regra, mas algumas mais, outras menos, e isso pode ser meio que modulado através dos seus hábitos alimentares. Cara, é triste, né? Mas é natural, enfim, eu ouvi você falar assim, agora começou a envelhecer, né? O processo de envelhecimento faz parte da menopausa. Ou a menopausa, né? Anuncia aí o processo de envelhecimento e como a gente lidar com isso, né? Um pouquinho complicado até para nossa cabeça, né? Como mulher tá lidando com isso. Opa, e agora? Tô envelhecendo, como que eu vou envelhecer, né? Com qualidade ou sem qualidade, né? Quero qualidade de vida, sou vaidosa, quero me manter bonita, quero me manter saudável, né? E como fazer isso, né? Como amenizar esses sintomas todos? Olha, de maneira geral, eu acho até importante isso que você comentou sobre essa tristeza, assim, né, que a gente sente ouvindo isso. E isso é muito interessante, porque a gente tem, como eu falei para você no começo, a gente tem aqueles sintomas psicológicos, né? Então, a mulher que tá na menopausa, ela pode ter mais depressão, mais irritabilidade, mudanças de humor, ansiedade. E isso a gente vê hoje, até através de alguns estudos, que pode ser devido a esse medo de passar pela menopausa. Então, achei bem curioso você comentar isso, porque realmente isso acontece, por ter todos esses sintomas, esse quadro, que sim, pode acontecer, mas eu acho bom a gente sempre pontuar, né, que às vezes não vai ser tudo isso, se você cuidar bem da sua alimentação, como a gente está falando aqui, isso pode ser bem amenizado, e eu acho que ter uma escuta ativa dessas mulheres é sempre importante, só para pontuar isso que eu acho bem importante. Então,
essa mulher, de repente, se ela tiver a oportunidade de fazer terapia, né, fazer coisas que tragam aí bem-estar para ela, eu acho que sempre é um ganho, mas, de forma geral, uma alimentação, né, mais anti-inflamatória, né, um perfil de alimentação mais anti-inflamatório, práticas de exercício físico aí, ter na rotina isso, né, o controle do peso corporal, né, controle de gordura aí também, porque a gente já sabe que tem essa redistribuição, favorece o aumento do colesterol, então a gente tem que tomar muito cuidado com o aumento de peso. Boas noites de sono é muito importante, né? Um dos sintomas aí também da menopausa é a insônia, e que pode ser devido aos calorões, né? Que são aqueles fogachos que a gente fala, que é o conhecido mais como os calorões da menopausa, então isso atrapalha muitas vezes o sono da mulher. Então, essa mulher investir, né, em se dedicar mesmo, porque isso também é uma dedicação, a gente pensar no nosso sono. Às vezes é uma coisa que acaba passando, a gente mesmo, né, deixa isso de lado, mas é tão importante. Se a gente deixa de dormir, a gente fica mais irritado. Então, essa mulher que já teria uma maior irritação, uma depressão, tudo isso fica pior ainda se ela não dorme. E a diminuição do próprio estresse, né? Então, tudo isso ajuda nesse estilo de vida, acho que tudo isso faz parte e dessa mudança para a mulher. E a alimentação aí, nesse perfil mais anti-inflamatório, é o que seria mais indicado. Antes de você continuar, Kiara, a gente vai para um rápido intervalo, aí a gente já volta para você explicar melhor para quem está assistindo aí, acompanhando a gente no Saúde em Pauta, o que seria essa alimentação anti-inflamatória. Tá bom? Pode ser? Combinado. A gente já volta então, até já. Você que gosta de peixe, busca qualidade de vida, quer consumi-los com segurança e ainda com consultoria especializada? Aqui na Avenida Paulista tem Bom Gosto Peixes, um mar de sabores para você. Estamos de volta com Saúde em Pauta. A nossa entrevistada de hoje é Kiara Pascon, ela que é nutricionista. Estamos falando sobre alimentação ideal aí para a fase da menopausa. O que é, então, Kiara, uma alimentação anti-inflamatória, né, que você colocou como uma indicada para essa fase? A alimentação anti-inflamatória, ela é uma alimentação que é rica em legumes, vegetais, frutas, é uma alimentação bem colorida, né, cheia de fibras. E aí, como pontos principais dessa alimentação, a gente pode falar, né, nos vegetais mais verdes escuros, que são bem ricos em nutrientes. Eu gosto bastante das frutas e legumes de cor roxa e vermelha, né, porque eles têm aí um potencial antioxidante muito legal. Então, para a saúde da mulher, para a mulher que está na menopausa, é super interessante ter uma porção dessa fruta ou do legumes ali vermelho ou roxo, né? Então, por exemplo, morango, frutas vermelhas, a beterraba, a berinjela, que tem ali a casca roxa. Então, são vegetais, frutas riquíssimas, assim. Então, eu acho bem legal estar presente, né, nessa alimentação. E também, claro, né, as fontes de ômega 3, né, então os peixes aí, atum, salmão, sardinha, ou até mesmo, de repente, uma suplementação do ômega 3 indicado aí pelo profissional, até por conta desse perfil do colesterol dessa mulher, né, por estar alterado, então a gente precisa analisar através dos exames, mas às vezes uma suplementação é super bem-vinda, se ela não consegue, de repente ela não gosta de peixe, por exemplo, então a gente sempre busca essas alternativas, e também os alimentos que têm fito-hormônios, né? Então, são alimentos que eles vão agir ali de forma parecida com esse hormônio que está em baixa, né? Então, por exemplo, a linhaça, o inhame, né? É um exemplo também, o grão de bico, e tem o tofu, né? Que vem ali da soja. Então, a soja em si, eu não indico porque ela não tem uma boa digestibilidade, né? A gente não digere muito bem esses grãos de soja. Então, a soja, por exemplo, na forma do tofu, ela já consegue ser bem digerida. Então, de preferência orgânica também, né, se possível. E então, esses alimentos, ou então o próprio grão de bico, que é muito mais simples ali, acho que fica até mais na alimentação do dia a dia, né, dessas mulheres. Então, ter uma fonte desses alimentos aí diariamente, eu acho bem importante, e aí é bem mais esse perfil anti-inflamatório, então mais vegetais e bem colorida. Uhum. E tem algum chá, tem alguma outra coisa assim que é indicado para essa fase da mulher também?
Na verdade, a gente tem assim, falando de chá e de suplementos no geral, né? A gente tem, por exemplo, a maca peruana, que é um suplemento interessante, dependendo. Claro que tudo também é um pouco individual, né? Assim, nada Precisa de um diagnóstico, precisa de uma consulta, na verdade, né, Kiara? Exatamente. Sempre, nada supre uma consulta, né? Então é tudo muito individual. E o chá de folha de amora também pode estar presente na alimentação dessa mulher, no dia a dia, na rotina dessa mulher. E o colágeno, né? Muito se fala aí do colágeno, que o colágeno ajuda nesse processo de envelhecimento, que a gente começa a perder colágeno com 20 e poucos anos, não sei, né? Enfim, ajuda a tomar colágeno? Então, esse é um debate aí bem frequente, principalmente na área da nutrição. E, bom, o que eu posso falar é o seguinte, né, de forma geral, a gente sempre precisa analisar a alimentação dessa mulher. Então, se é uma mulher que ela não tem uma boa base alimentar, se ela se alimenta, né, de maneira, assim, que não é o ideal, que não é saudável, se ela tem esses hábitos, né, ruins, se ela não faz exercício físico, então, se ela não come proteína de maneira adequada, se ela não tem boas fontes de proteína na alimentação, de nada vai adiantar o colágeno, né? Eu brinco que o colágeno, ele é sempre uma cereja do bolo. Então, a gente nunca vai começar o bolo pela cereja, a gente precisa construir uma boa base para a gente ir lá com a cereja em cima e fazer com que dê um efeito esperado. Mas ele pode ser bem-vindo, sim, mas não adianta se não tiver o resto aí bem feito. Certo. Até quando que vai essa fase, hein, Kiara, de menopausa? A menopausa, ela pode acontecer, então, a menopausa entre 48 e 50 anos, mas o climatério, então, após os 40 anos até os 65 anos, mais ou menos, essa fase toda do climatério. E antes dos 40 anos, daí a gente já considera a menopausa precoce. Antes dos 40. Então, depois dos 40 já é uma menopausa normal, já. Isso, exatamente. Entendi. E existe alguma coisa para a gente poder adequar aí o nosso organismo para preparar, por exemplo, com 35 já vou começar a preparar o meu organismo para passar por essa fase, para fazer essa base boa aí, que nem você falou, para a gente passar fortalecido aí nessa fase. Existe um preparo para isso? Olha, não tem preparo melhor do que você começar desde cedo, né? Ter uma boa alimentação. Eu falo que não adianta você... Uma boa alimentação, às vezes muitas pessoas pensam que você não pode comer nada, que você tem que cortar tudo, que, por exemplo, arroz e feijão não pode entrar na alimentação, quando na verdade é o contrário disso, né? A gente pode ter uma alimentação, desde que ela seja baseada em alimentos naturais, mais in natura e menos industrializados, tá tudo ótimo, né? Então, é legal, porque eu trabalho com saúde da mulher, então eu pego muitas fases da vida da mulher. Então, eu pego ali a adolescente, eu pego a mulher que está se preparando para engravidar, eu pego a gestante, eu pego depois, né, na menopausa. Então, isso eu vejo na prática, que quanto mais cedo você começa a pensar na sua alimentação, muito mais ganho você tem de vida, de qualidade de vida. Então, às vezes eu tenho paciente que vai no consultório e não faz exercício físico nenhum. Então, eu acabo abordando esse assunto, né? Eu sempre comento. E não é questão de, vou emagrecer ou não. É questão de ir lá na frente. Quando você tiver seus 60, 70 anos, como que você quer estar lá na frente, né? Então, uma mulher que lá na menopausa passou a vida com bons hábitos, passou a vida fazendo exercício físico, né? Estimulando aí a sua massa muscular, ela vai ter menos perdas, com certeza, e de repente passar pela menopausa de uma forma muito mais tranquila, né, do que uma mulher que acabou não se preparando antes, mas essa preparação ela tem que tentar vir desde cedo, assim, nunca é tarde para mudar, mas quanto antes você puder começar, melhor vai ser. É que muita gente fala, né, como você colocou, né, Kiara, vou ter que mudar, vou ter que ter outro estilo de vida, né, vou ter que mudar totalmente, vou ter que passar fome, né, passar vontade, e na verdade não é isso, né, na verdade é você ir numa boa consulta, né, numa nutricionista, numa pessoa especializada mesmo, para olhar para o seu dia a dia, olhar para o seu todo e fazer com que os hábitos saudáveis sejam incluídos aí de maneira prazerosa, né, e essa base seja fortalecida, não é mesmo? Exatamente, eu sempre comento que
as pessoas falam, né, principalmente a mulher, sobre ruga, sobre envelhecimento, e aí compra tantos cremes, tantas coisas aí caras, né, e não sabe, por exemplo, que aquele ácido hialurônico a gente também produz na nossa pele e que ele precisa de carboidrato para a gente conseguir, né, produzir de forma ideal. Então, o carboidrato, ele faz parte de várias ações do nosso metabolismo tão importantes, e às vezes a pessoa restringe, assim, a alimentação dela num ponto onde ela não come mais nada, e acha que isso que é o que vai, né, fazer milagre. Então, sempre procurar por boas fontes de informação, né, tomar cuidado onde pesquisa, né, porque isso é bem importante, não fazer nada sozinha, procurar um profissional, porque realmente, acho que com hábito, com saúde, né, a gente não pode brincar. Então, até mesmo essa parte da menopausa precoce, né, Carol, que a gente estava falando, a gente sabe hoje, através de estudos, que mulheres que têm esses hábitos alimentares ruins, né, a qualidade da alimentação ruim, tem chance de ter uma menopausa precoce, né? Porque aumenta o estresse oxidativo dos ovários. Então, olha como é insignificativo isso e importante, né? Então, acredito que para você ter qualidade de vida numa idade mais avançada, você tem que pensar desde cedo e ensinar isso, passar isso para frente, né? Que é o mais importante também. Tá certo. Obrigada, viu, Kiara, pelo nosso bate-papo, essa entrevista. Acho que foi muito legal, assim, muito esclarecedor. Trouxe bastante informação aí de qualidade, principalmente para quem está passando por essa fase. Para quem não está, para se preparar para ela, né? Que é hoje, não deixar para amanhã, não é mesmo? Exatamente. Carol, eu que agradeço, eu adorei participar. Eu amo falar sobre esse assunto, sobre saúde da mulher. Então, fico feliz aí de compartilhar meus conhecimentos. A Kiara tem várias lives que ela faz, né, Kiara? Também vários posts legais, com muitas dicas aí no Instagram, não é mesmo? Sim, eu gosto bastante dessa parte também, inclusive, até queria aproveitar, eu estou para lançar o Planejamento Inteligente, que é o meu cardápio aí pronto de 30 dias, então na verdade, uma plataforma onde eu ensino mais sobre a parte de planejamento e organização, que eu acredito que é onde tudo começa, e é onde as pessoas mais têm dificuldades. Então, essa mulher na menopausa, por exemplo, às vezes ela tem muita dificuldade de colocar uma alimentação saudável em prática, né? Porque antigamente as mulheres, elas tinham mais tempo para cozinhar, elas tinham mais tempo para cuidar dessa parte, e hoje a gente não tem mais esse tempo. Então, foi a forma que eu encontrei de ajudar, e também é um produto digital, então fica fácil de acessar de qualquer lugar do Brasil, do mundo, e fica o convite aí para vocês conhecerem também. Legal, Kiara. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação e ficamos abertos aí para as próximas entrevistas de outros temas, com certeza. Com certeza, obrigada. Obrigada e obrigada a você que está acompanhando Saúde em Pauta também. Foi um prazer tê-lo e tê-la conosco sempre aqui no Saúde em Pauta, sabendo que toda terça tem um programa inédito para você. Então já sabe, até a próxima, gente. Tchau!